Educação Maior, um novo conceito em educação. E o tema de hoje é psicologia educacional. E é por isso que eu vou conversar com a psicóloga Patrícia Lima. E Patrícia, obrigada por ter vindo. Eu estou vendo aqui o seu currículo, que é riquíssimo, por sinal. Ela é consultora na área educacional e na área organizacional, pós-graduada em saúde mental, docência do ensino superior, são 2 pós-graduações, não é isso? E está agora estudando neuropsicologia. Menina, tem que estudar muito, né, Cris? Prazer meu. Eu que digo isso, seu currículo é imenso. É um prazer meu estar aqui sendo entrevistada por você. Ah, obrigada, querida. Tem que estudar muito para dar conta de tanta transformação, né? Exatamente, o mundo está se transformando com uma rapidez inacreditável. Agora, eu queria que você começasse explicando para a gente, Patrícia, que há uma certa confusão aí, parece, entre psicologia educacional e psicologia escolar, é verdade? Que tem essa confusão. E qual a diferença? Tem. Jornalista informada, você, hein? Tem sim. Inclusive, até os teóricos, eles discutem um pouco no campo das pesquisas. O que seria essa psicologia educacional e essa psicologia escolar? Bem, alguns teóricos afirmam que a psicologia educacional vai mais para o campo das pesquisas e dos treinamentos. E a psicologia escolar vai para o operacional, que aí tem a ver com o que a gente faz dentro da instituição escolar, que é muito complexo, né? O psicólogo ele atua em diversas áreas, psicologia organizacional, da saúde, social. Então, quando você fica limitado numa instituição, como é que você vai atuar? O que é que você vai fazer? Em que você quer agir? Mas você estava me dizendo que você é uma psicóloga educacional. Então me explica na prática o que é que você faz. Então, aí você vai ser um pouco que vai se adequar ao que a instituição exige de você. Então, eu represento, né, trabalho, faço consultoria em algumas escolas da região metropolitana de Salvador. Você sabe que eu sou de Camaçari, né? E a instituição é quem define um pouco o seu papel. E no contrato você vai dar a direção da sua atuação. Então, o campo do fazer psicológico é muito grande. Existe, por exemplo, a psicologia organizacional, que toda instituição deve existir a psicologia organizacional, inclusive no núcleo escolar. Então, como é que você vai limitar o seu fazer psicológico dentro da instituição? Então, vou te interromper aí para tentar ficar mais claro. Numa escola, portanto, você atua tanto quanto com os alunos, quanto com os professores ou com os funcionários, é isso? Isso, então, dentro da perspectiva da psicologia escolar, nós vamos trabalhar a tríade, né? Educadores, cuidadores, que hoje em dia nem sempre os pais estão ali sendo responsáveis por aquela criança. Às vezes são tios, são avós, são os parentes mais próximos, e também o aluno. Nesse caso, algumas escolas, elas têm faixa etária com que elas trabalham, né? 0 a 6 anos, que a gente chama de primeira infância. 7 a 12 anos, que é segunda infância. 12 a 18 anos, que é adolescência. E aí você fica limitado, você vai direcionar seu trabalho para essa perspectiva. E como é que fica mais fácil de você fazer isso? Você faz projetos em que você apresenta para a escola e discute, né? Vai conversar com a escola sobre o que é importante dentro daquele planejamento para ser trabalhado. Porque a psicologia é riquíssima, Cristina, então tem várias vertentes para se explorar. Então detalhe para mim, por que é importante ter um psicólogo na escola? Eu nem diria que é importante, eu diria que é fundamental, né? Olha só, a psicologia, por exemplo, quando a gente trabalha na perspectiva do professor, se a gente for pegar todo o currículo agora de neuropsicologia, que toda a Europa só tem trabalhado agora na perspectiva da neuropsicologia e neurociências. Então, quando a gente traz essa perspectiva para dentro da escola, a gente aprende a pegar toda aquela criança, entender que ele é um ser único, subjetivo. Cada um tem seu tempo de aprendizagem, cada um traz seus processos históricos e sociais que tem que ser respeitado no âmbito escolar, e que muitas vezes, se você não tem um psicólogo, não tem esse olhar diferenciado, porque cada área, especialidade, traz seu saber.
Então o psicólogo está na instituição para atuar junto com o pedagogo, junto com o coordenador, junto com o assistente de sala. Então às vezes uma palavra, como você estimula uma criança, como você acalma essa criança. Isso você não atua diretamente com os alunos? Se a gente pegar, por exemplo, uma escola como eu faço uma atividade de 0 a 6 anos, no caso da Educação Maior, que é uma escola que eu trabalho, né, que eu faço consultoria, lá eu não atuo diretamente com os alunos. Por quê? Porque se eu faço na anamnese e identifico que ele tem alguma necessidade específica, eu vou encaminhá-lo para um atendimento mais profundo. Mas o que é que eu faço na escola? Eu faço anamnese com os pais, entendo qual é o conteúdo, traz aquela criança que foi levada até ali, o histórico dela e da família, e a gente faz essa linha de mão dupla. A gente vai desenvolvendo atividades na escola condizentes com que os pais podem executar em casa, porque hoje a educação é contínua. Ela não é mais facilitada. Você tem que envolver a família. Certamente, é imprescindível. E aí a gente traz esse pai e essa mãe para participar, esse cuidador de forma geral para participar. Tem vários, o psicólogo ele trabalha com equipes multidisciplinares e a gente tem uma necessidade que os próprios pais exijam isso das escolas onde seus filhos estão, né, inseridos, porque quando você coloca assim para fazer uma referência, você vê que o desenvolvimento de uma criança que teve todo o aparato de várias especialidades, o desenvolvimento dela é muito maior e muito mais rápido. Então é de extrema necessidade a psicologia atuar junto com outras áreas de saber nessa conversação dialógica, né, imprescindível e importante para o desenvolvimento humano, que ali a gente está falando da primeira fase da vida da criança, né? Então você pode, se você pensar no recorte 7 a 12 anos, as necessidades dessa criança são totalmente diferentes de uma criança que ainda não tinha abstração, que até os 6 anos a criança não abstrai, né? Você fala, Cristina, o nome do seu amor estava escrito nas estrelas, você vai olhar para cima, não tem nada escrito lá, porque você ainda não abstrai, isso é que é abstrair. Dos 7 aos 12, a criança já faz essa abstração e tem várias interpretações, ele já tem o reconhecimento do ego, é do querer dele, as manias que ele vai desenvolver, né? Os processos éticos que ele foi inserido na família e culturais, tudo isso você tem que levar em consideração. É interessante isso que eu ia perguntar, que tipo de problema, quer dizer, você consegue detectar ali nessa anamnese que você costuma fazer, né? O que você pode interferir ali na vida dessa criança? Eu digo assim, quando muito bebê ou muito criança, né, ainda. Cristina, essa pergunta é riquíssima. Porque dá margem a eu explicar um pouquinho como é que a gente pode atuar. Por exemplo, você pega uma criança de 3 a 5 anos, ela está numa fase do egocentrismo. Então, o que é que vai se manifestar nessa fase? As birras! Muitas, não é? Então, como é que você, como pai ou como mãe, que geralmente é um estresse dos pais, né? E aí bota a criança de castigo, reclama, grita, não. E a gente vai utilizar um pouquinho das técnicas para você ou inserir algo no sistema da criança ou retirar algo que o reforce para eliminar esse comportamento, né? Você vai executar algo que faça com que a criança elimine esse comportamento e não é difícil não. A mesma coisa você vai para a sala de aula, né? Em alguns sistemas que eu desenvolvo, eu gosto de observar a criança no ambiente social dela. Uma criança, por exemplo, que morde muitos coleguinhas, os pais me perguntam muito isso. Como é que eu faço para o meu filho parar de morder? Né? Não é só reclamar. Se você reclamar, a criança não vai entender. Se ele não consegue nem abstrair, então ele não vai entender o seu diálogo com ele. Agora você vai ter atitudes que fazem com que aquele comportamento seja eliminado. Que atitudes são essas? Aí você vai ter que ir no consultório, ou então colocar o filho na escola. Que tem psicólogo. Exatamente o que acontece. Por exemplo, essa importância, né, da psicologia dentro da... Eu vou te dar uma dica. É fundamental, como você disse lá no início da nossa entrevista. Eu vou te dar uma dica. Por exemplo, geralmente nós tendemos a achar que a criança faz birra porque quer chamar a atenção. Eu acho muito engraçado o discurso de alguns pais. Olha, né? Eles falam assim, quando aparece a visita, esse menino começa a fazer essas coisas para chamar atenção, né? Eu acho muito engraçado, não é? Às vezes a criança é birrenta porque ela não dorme o horário adequado,
porque os pais estimulam incorretamente, como por exemplo aparelhos de TV, celulares, brincadeiras fora do horário, né? E isso é muito ruim. Uma criança de 3 anos, por que uma criança de 3 anos tem que estar lá com o celular? Não tem muita necessidade, né? Mas já que você deixou para ver lá alguns programas para a idade dele, espero eu que os pais ou os cuidadores tenham esse senso crítico, se você deixou, que tenha um limite de tempo. Nós ficamos 1, 2 horas, para quem gosta de TV, 1, 2, 3 horas em frente à TV e não percebe que aquilo está estimulando, você acha que você está relaxando, né? Mas para a criança que não sabe fazer essa distinção e da importância que aquele horário, que seria horário de descanso, que a gente chama de tempo ocioso da criança, que é importante para ele exercer a criatividade e para a mente também relaxar, ele não tem que fazer nada. Então, às vezes, a birra do seu filho é justamente porque você o estimula de forma desnecessária e no momento inoportuno. Olha só, falando em celular, como você disse, tem que ter limite no tempo de uso, né, da criança e na idade também, né? Qual a idade que você considera ideal para os pais darem um celular? Olha, Cristina, eu enquanto psicóloga, eu não gosto de ditar regras. Eu acho que você tem que respeitar a dinâmica de cada família. Então, o que acontece, né? Se eu pego uma criança que eu sei, identifico que o celular é um agente motivacional para o que o pai quer extinguir. Então, eu digo, olha, é o celular que está fazendo com que antes de dormir, ele não durma no horário certo, está estimulando corretamente. Mas se não for o caso, eu trago para um contexto geral. Pai, o que você acha que uma criança dessa idade precisa? Como era na sua época? O que a gente... Não que eu queira transpor uma época para outra, mas tem fatos que são elementares. Por exemplo, brincar com outras crianças. As crianças de hoje não interagem, não sabem dividir o brinquedo, não aceitam o não. Então, tudo isso são agentes estressantes para a criança, porque ela não sabe, ela espera que você dite as regras para ela. O celular é uma espécie de fuga dos pais. Desculpa, pais, mas é a verdade. Então, tá cansado, chegou no trabalho... Tem que ouvir, tem que ser falada, né? Está com a cabeça cheia de problemas, estamos aqui para ficar quietinho. E a criança fica horas ali. Mas ali ele não está aprendendo a interpretar as emoções que surgem. Se ele está vendo um programa, por exemplo, que ele sente medo, ele não está conversando, não está dialogando ali com o pai para ele entender que aquilo é ficção. Se surge ansiedade, e tem muitos desenhos que criam ansiedade, viu, Cristina? Se surge ansiedade... Boa observação. Pois é. Porque muitos, até adultos, assistem a alguns filmes e não se apercebem, não tomam essa consciência de que isso influencia e muito, né, no seu humor, no seu sono, enfim, várias coisas. Certamente. E a gente, nós psicólogos, assim como psiquiatras, nós dividimos a mente em consciente e inconsciente ou subconsciente. Seu subconsciente e seu inconsciente, ele está armazenando informações, ainda que você não tenha ditado uma metodologia. Por exemplo, eu sento e digo, vou ler esse livro aqui de 700 páginas, vou dividir em 4 vezes, vou ler, 3 vezes na semana, para terminar logo. Então eu ditei uma metodologia e ali eu vou pegando os conceitos, abstraindo, elaborando, ressignificando, mas uma criança não sabe fazer isso. E o que acontece? Todo aquele conteúdo do dia a dia, aquele dinamismo em que ela está inserida, ela está jogando para o inconsciente. E aquilo depois vai ser manifestado de alguma maneira, ou através de uma brincadeira, ou de uma palavra, ou de um comportamento. Agora, eu queria que você destacasse um pouco mais, Patrícia, porque você falou das questões, das diferenças entre as gerações. Não que você queira, como você bem observou, transportar uma época para outra, mas agora está complicado, não está não? É por isso mesmo que a neuropsicologia ela tem quebrado paradigmas, né? Principalmente na vertente educacional, de como era o aprendizado e como é hoje, como nossa mente, que é muito adaptativa, né? Como é que essa cognição tem funcionado. Hoje a gente já sabe que o ser humano ele aprende a vida inteira. Antigamente se fazia um recorte desse aprendizado. E uma coisa que a gente sabe hoje é que a afetividade e as relações interpessoais facilitam muito a criatividade e
o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento intelectual. Então, assim, uma coisa que eu sinto muita falta hoje é das crianças se relacionarem. Por isso que o psicólogo na escola é tão importante como o fono, como o nutricionista, como o psicopedagogo, toda a equipe, porque eles vão pegar todos os conhecimentos deles e enquadrarem, né, para aquele sistema que a criança está vivenciando. Tem escolas, por exemplo, como é o caso da Educação Maior, que eles oferecem até um momento lúdico, não é um momento de brincar por brincar. Porque você pode brincar, mas que ressignificação você está dando para aquela criança? Tem um momento de escutar a música, identificar o instrumento, tudo aquilo está mobilizando sua mente para fazer outros canais neuronais, para abrir outras possibilidades neurológicas. E é a partir daí que vai haver a manutenção e a expansão da memória, da atenção, da concentração, que são fatores imprescindíveis para o conhecimento. Como é que é o termo? Gostei. Abrir outros... Expandir outros caminhos. A mente fica em expansão. Né? Mas você usou um termo aí, canais neuronais. Gente, que chique! Eu quero. Pois toda vez que você insere... Aliás, boa pergunta. Os adultos continuam, tem essa fase... olha, tem condições de abrir novos canais neuronais. A estrutura neurológica ela é totalmente adaptativa. Você pode observar, por exemplo, que quando uma pessoa sofre um acidente, perde massa encefálica, ela perdeu, por exemplo, a fala, um pouco da fala, ou ela perdeu a psicomotricidade. O próprio estado neuronal, ele vai se readaptando. E a gente chama isso de neuroplasticidade. Graças a Deus, eu acredito em Deus, né? Mas graças a Deus que a ciência descobriu que a gente aprende depois dos 15, 12, 13, sei lá. A gente aprende a vida toda, Cristina. Então, assim, você quer aprender um novo idioma e você fala, eu não tenho talento. Aí você tem que primeiro desbloquear isso que você já pensa sobre si mesma e começar a se deparar com aquilo que você quer aprender. Quanto mais perto você está daquele objeto do seu desejo, que aqui a gente está falando de conhecer algo e especificamente uma língua, mais aquilo vai estar facilitado, porque o seu cérebro ele vai se adaptando. Você pode ver que ler é diferente de ouvir. Você lê, mas nem sempre você entende o que outra pessoa que fala um outro idioma entende. Então, você viaja para outro lugar, você já volta com outra perspectiva. O seu ouvido parece que começa a se afinar com aquela forma de falar, com aquele idioma novo. Então, o campo neurológico ele é muito rico, ele realmente entra em expansão. Ele não volta mais para o mesmo lugar, ele sempre fica maior, 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 maior. E o melhor... Você não precisa ter essa preocupação de, para eu aprender uma coisa, eu tenho que jogar outra fora. Você pode guardar todas as informações, porque quando você quiser, ele vai lá acessá-las. Você já colocou lá dentro. E aí você, se é esquecido, por exemplo, tem técnicas para a gente transformar uma pessoa que é muito esquecidiça numa pessoa que acessa rapidamente a informação. É bom saber disso, porque hoje é uma queixa comum, né, das pessoas de esquecimento. Meu Deus, não estou dando conta, porque o número de informações que a gente tem o tempo inteiro é muito grande. E aí, mas fica aqui dentro, então. Fica. Você é jornalista, mas agora eu vou te perguntar. É muita informação ou nós deixamos de praticar o exercício cerebral? Antigamente a gente guardava vários números de telefone na cabeça. Ninguém guarda mais. Né? O nome de todos os amigos, a gente sabia todas as datas de nascimento. Verdade. Né? Tudo na cabeça, a gente sabia o nome de todos os parentes. Tem mãe que esquece o nome do próprio filho agora. Ai, meu Deus, sério? 4 filhos, todos com M, aí diz o nome de todos para achar o que quer chamar. Sério. Então, assim, esse exercício mental ele é extremamente necessário para que você atue com facilidade nesse campo, né, da intelectualidade, da cognição, de você acessar a informação quando você quer com mais facilidade. E tudo isso é muito importante que você faça desde pequeno. É por isso que é de extrema importância o psicólogo na escola, né? Porque ele vem com o recorte dele, da área do saber dele, vem com muita sensibilidade para atuar junto com toda a equipe e fazer o diferencial. Maravilha. Muito obrigada. Eu também aprendi bastante hoje. Tenho certeza que todo mundo que viu isso aqui, essa entrevista, também aprendeu muito. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, é um assunto que eu amo falar. Pena que acabou tão rapidinho. Até a próxima.